Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias junto comigo no Evangelho de João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 13. Os versos de 33 ao 35, ok? Abram aí, mantenham suas Bíblias abertas e nós vamos falar um pouco sobre isso. Queridos, nós estamos trabalhando uma série de mensagens aqui. Quem se lembra o nome dessa série de mensagem? Aquele que recitar o nome da série da mensagem vai ganhar um bombom domingo que vem do pastor. Ninguém, gente, quer um bombom? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A Jaqueline levou os bombons. A nossa série de mensagem é Mandamentos Recíprocos do Novo Testamento. Jaque, domingo que vem você tem um bombom. Esteja aqui para retirá-lo. E todo mundo anota aí a pregação de hoje. Domingo que vem eu vou perguntar alguma coisa. Quem sabe no próximo você leva um bombom também. Pode ser que o prêmio vá melhorando, né? Quem sabe? Tinha uma igreja que dava uns DVD. Mas era o aparelho, gente. Para quem... Os caras estavam no outro patamar. Aqui é bombom por enquanto, né? Então vamos de bombonzinho. Queridos, mandamentos recíprocos do Novo Testamento. Semana passada, nós estudamos um pouco e falamos sobre um tema muito importante. Eu não vou dizer agora que vale um bombom, mas quem se lembra sobre o que foi a mensagem da semana passada? Perdão. Sobre o perdão. Se você não ouviu essa mensagem, eu digo a você, vale a pena ir lá no YouTube, vai lá no canal da igreja e veja essa mensagem. Vale muito a pena. É uma mensagem muito boa a respeito do perdão. E lá naquela mensagem nós aprendemos, porque nós estudamos Mateus capítulo 18, os versos 21 e 22. E nós aprendemos lá que ser ofendido ou ofender é inevitável. Nós aprendemos naquela mensagem que não há limites para o perdão. Nós aprendemos naquela mensagem por que devemos perdoar. Aprendemos que devemos perdoar porque Deus nos perdoou. Aprendemos que devemos perdoar porque o perdão que Deus nos deu fez com que nós nos tornássemos uma nova pessoa. E essa nova pessoa perdoa. Aprendemos que nós devemos perdoar porque todos nós em algum momento da vida já tivemos queixa contra alguém, mas nós também já fomos motivo de queixa de alguém. Então nós devemos perdoar. Aprendemos que nós devemos perdoar, porque se nós não perdoarmos, serão impedidas as nossas orações diante de Deus. Tudo isso nós aprendemos domingo passado. Aprendemos que se nós não perdoar, nós precisamos perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós teremos dificuldade para fazer este ato que estamos fazendo, de cultuar a Deus. Sem perdão, não conseguimos cultuar a Deus. Por que devemos perdoar? Nós aprendemos que devemos perdoar, porque se não perdoarmos, nós estaremos trazendo maldição sobre a nossa vida. Aprendemos também que devemos perdoar, porque se não perdoarmos, nós vamos nos entregar à tortura interna. Aprendemos que devemos perdoar, porque se não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Está tudo explicadinho lá, tudo isso que eu acabei de refazer aqui com vocês, está lá nessa mensagem. Se você quiser revisitá-la, fique à vontade, vai lá no nosso canal do YouTube e veja esta mensagem. Falamos sobre o perdão, que é muito importante, inclusive é a base pela qual chega a nós a salvação. Sem perdão, sem salvação.
Então ele é importante. Por isso, foi a primeira mensagem da nossa série Mandamentos Recíprocos do Novo Testamento. E hoje nós chegamos ao segundo deles. E nós vamos falar de algo importante, tão importante quanto o perdão. Nós vamos falar sobre o amor. Mas não é o amor da forma com que nós pensamos que seja. Nós vamos falar sobre o amor que Jesus pediu que nós tivéssemos. E olha só, não há dúvida que o amor, ele é o fundamento para a vida cristã. De acordo com o testemunho bíblico, Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8, verso 16, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A fé, a esperança e o amor são as três virtudes cardeais do cristianismo. Mas o amor é a única que não acaba. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E por que o amor não acaba? No céu nós não precisaremos de fé. No céu nós não precisaremos de esperança. Mas no céu nós viveremos o amor eternamente. Por isso ele é o maior. Jeremias capítulo 31, verso de número 3 diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. É lógico que Deus estava falando, Yahvé estava falando ao povo judeu, ao seu povo. Mas se eu e você estamos aqui nesta noite é porque este amor eterno chegou sobre nós. E assim como foi para todo aquele povo judeu, também o Senhor com amor eterno nos amou, e por isso, com benignidade, Ele te atraiu, Ele me atraiu, para estarmos aqui, junto com Ele. Amor. Começando em Agostinho, a teologia vai chamar o Espírito Santo de o vínculo do amor, entre o Pai e o Filho, e consequentemente, entre o Deus Trino e os seres humanos. Pois o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo sobre o coração dos que creram, sobre o seu coração, sobre o meu coração. Romanos capítulo 5, verso de número 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus, ele é provado de maneira cabal no fato de Jesus ter se entregado, ou ter se entregue por mim e por você. Romanos capítulo 5, verso de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a ideia aqui é sendo nós não apenas pecadores, mas nós estando de mal com Deus, não querendo Deus, inimigos de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, Cristo morreu por nós. O conhecimento é importante, mas o amor ainda mais. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O amor, ele deve nortear o nosso serviço na casa de Deus, o servir os nossos irmãos, o servir em qualquer lugar que nós estivermos. 1 Coríntios capítulo 13, o verso de 1 a 3 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O apóstolo Paulo falando sobre o amor.
O amor, ele deve nortear os relacionamentos entre os irmãos. Gálatas capítulo 5, os versos 13 e 14. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A instrução sobre amarmos uns aos outros, ela é encontrada em toda a Bíblia. E de tal maneira que o apóstolo Paulo chegou a dizer, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. É importantíssimo o amor. O amor, ele deve ser usado sem moderação. Sem moderação. Hebreus capítulo 13, o verso de número 1 diz, seja constante o amor fraternal. Vejamos o que Jesus agora fala aqui no Evangelho de João, para mim e para você. Depois de todas estas passagens que eu acabo de citar, toda essa argumentação para dizer que o amor, ele é sim fundamento para a vida cristã, vamos ao texto que nós temos hoje para estudo. João, capítulo de número 13, o verso 33 até o verso de número 35. Disse Jesus, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Parece que o texto em questão, ele se encaixou como uma luva aqui nesse ponto em que ele está colocado. Porque se você observar o capítulo 13, João começa descrevendo a cena do lava-pés. O Senhor, o mestre, o rei sobre todas as coisas, verso de número 14, lavando os pés dos discípulos. Lavando os pés de homens que o abandonariam. Lavando os pés de homens que o trairiam. Lavando os pés de homens que o negariam. Por amor, Jesus estava fazendo isso. Então, dentro deste texto que nós acabamos de ler, nós podemos destacar algumas lições. Eu quero destacar algumas lições importantes que Jesus queria nos transmitir sobre o amor. Não somente aos discípulos, lógico que primeiramente aos discípulos que estavam ali, mas agora à Igreja Batista da Paz em Dayatuba, ao pastor Cláudio, a cada um de nós. E o que é que ele quer nos ensinar sobre o amor neste momento? Que ele é um mandamento recíproco. Eu preciso amar e você precisa me amar. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Primeira lição que nós temos aqui: a forma afetuosa como Jesus se dirige aos seus discípulos. Verso de número 33, filhinhos. Olha que coisa interessante, né? Meus filhinhos. Sabendo Jesus que em poucas horas terminaria a convivência física com aqueles homens, com aqueles discípulos, e jamais seria reatada no plano terrestre, porque ele estava a poucas horas de ser morto. O Senhor se dirige a eles de maneira afetuosa, filhinhos, com amor. E este é o único lugar nos evangelhos onde nós encontramos a palavra filhinhos. No Novo Testamento a palavra é usada uma vez por Jesus, mas depois vai ser usada muitas vezes pelo discípulo a quem Jesus amava, João. Lá 1 João vai falar sempre filhinhos, vocês já perceberam isso? 1 João, 2 João, é sempre filhinhos.
Filhinhos, parece que João aprendeu de fato com Jesus sobre o amor. Se você ler as cartas de João, você vai perceber João trabalhando isso. Filhinhos, filhos, a maneira afetuosa. Ao usar esta forma aqui em João 13:33, Jesus mostra que os discípulos, embora espiritualmente imaturos, como eu e como você, são para ele, no entanto, muito queridos. Embora imaturo como você é, e eu sendo ainda imaturo, para Jesus nós somos queridos. Ele nos ama. E a prova de que Ele me ama, de que Ele nos ama, é que Ele entregou a sua vida por nós. Essa é a primeira lição que nós temos nesse texto. O afeto de Jesus pelos seus. O amor de Jesus pelos seus. Alguém vai dizer, não, é pelo mundo todo. É pelos seus. Os filhinhos. Os que são filhos. E você é filho de Deus, se lavado e remido no sangue de Jesus, filho de Deus. Portanto, esta expressão cabe tranquilamente a você, filhinhos. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, ainda no verso número 33, é que a dura missão que Jesus tinha a cumprir não lhe retirou o afeto por seus discípulos. E aqui eu aprendo muito sobre isso. Essa mensagem, ela fala muito ao meu coração. Na festa dos tabernáculos, meio ano antes, Jesus havia dito aos judeus que estaria com eles só um pouco mais. O William Hendrickson vai dizer o seguinte: os meses se converteram em semanas, as semanas em dias e os dias em horas, e em umas poucas horas mais a comunhão diária, e num sentido físico, entre o mestre e os seus discípulos, cessaria para sempre. E era isso que estava sendo retratado aqui. Ia terminar esta comunhão. Ia terminar esta comunhão. Porque Jesus já sabia, Marcos capítulo 10, os versos 33 e 34, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue para os principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas mesmo esta dura missão não fez com que Jesus perdesse o afeto pelos seus discípulos. E isso fala comigo em que sentido? Que dependendo da missão que eu tenho para cumprir naquele dia, eu deixo de amar a minha família, eu deixo de amar os meus filhos, eu deixo de amar os meus irmãos da igreja, na forma com que eu falo. Eu me torno ríspido, eu me torno grosso, eu me torno insensível. Mas Jesus não. Jesus estava poucas horas, pouco tempo para caminhar para o martírio, mas ele está olhando para os seus discípulos, estes que iriam negá-lo, estes que iriam abandoná-lo. Um dentre eles, do qual ele sabia quem era, iria traí-lo e entregá-lo, mas ele vai chamar aqueles discípulos de maneira afetuosa, filhinhos. E isso é uma facada no nosso peito, porque nós não damos conta disso, não conseguimos, tentamos, não conseguimos, mas a palavra de Deus nos chama para viver isso de maneira correta. A missão, a dura missão que eu tenho durante o dia, a dura missão que você tem durante o dia, não pode alterar a forma como você trata os seus irmãos em Cristo. Não pode alterar a forma como você trata os que estão à sua volta, sobretudo os irmãos em Cristo. Terceira lição que nós retiramos nesse texto:
é que há uma exigência de Jesus, a exigência de um velho novo mandamento. Pastor, mas por que você está falando sobre um velho novo mandamento? Eu vou explicar porque é um velho novo mandamento. E é verdade, né, que o mandamento que exigia amor ao próximo já se encontrava no Antigo Testamento. Levítico capítulo 19, o verso 18, você vai encontrar essa instrução. Provérbios capítulo 20, o verso 22, você vai encontrar essa instrução. Provérbios capítulo 24, verso 29, você vai encontrar esta instrução também, de que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então assim, o amor a Deus e o amor ao próximo são o resumo da lei. Marcos capítulo 12, o verso 29 e o verso 31 vai dizer isso. Mas aqui neste verso que nós lemos, aqui no verso de número 34, que diz: novo mandamento vos dou, há uma novidade. E a novidade é o fato de que Jesus exige que seus discípulos se amem uns aos outros. Essa é a novidade. Esse é o novo deste velho mandamento. Por isso se torna um velho novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Calvino diz o seguinte: nada há de novo a respeito do mandamento do amor, uma vez que Levítico 19, 18 ensina a amar o próximo como a si mesmo. O novo elemento é a mudança de próximo para uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. Amar o próximo. Aqui Jesus está dizendo: ameis uns aos outros. Cláudio, ame os seus irmãos em Cristo. Irmãos, amem-se. Essa é a novidade nesse texto. Por isso é um velho novo mandamento. A quarta lição que nós tiramos nesse texto sobre o amor, está no verso de número 34 ainda. A especificidade do amor com que devemos amar uns aos outros. O mandamento é: amai-vos uns aos outros. Vocês me amam? Não falem, guardem para vocês mesmos. Se vocês me perguntar: pastor, você nos ama? Eu vou ficar quieto. Não vou ficar quieto, eu vou dizer: eu amo vocês. Mas agora nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre o tipo de amor que Jesus disse que os irmãos, os crentes, devem ter uns para com os outros. A especificidade desse amor. É qualquer amor, pastor? Não é qualquer amor. Jesus falou o tipo de amor que o Giba tem que ter pelo Marcelino, que o Giba tem que ter pelo Felipe, que o Cláudio tem que ter pelo pastor Benê, que o Cláudio tem que ter pelo irmão Paulo, que a irmã Eliane tem que ter pela irmã Luzia, que a irmã Eliane tem que ter pela Renata, e assim por diante. Jesus disse no verso de número 34, olha só o que ele diz lá: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Está dado o mandamento. Agora ele vai especificar: assim como eu vos amei. Essa é a especificação do amor que Jesus diz com que os seus filhos devem se amar. E de que maneira foi isso? Ameis uns aos outros como eu vos amei. O resumo muito apropriado para esse texto está em João, capítulo 15, os versos 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Com que amor Jesus amou os discípulos? Com que amor Jesus me amou? Com que amor Jesus amou você? É este amor que Jesus agora pede
que eu tenha pelos meus irmãos em Cristo. É este amor que Jesus pede que os meus irmãos em Cristo tenham por mim. Especificado o tipo de amor. O amor cristão precisa ter, ou todo cristão precisa ter o amor sacrificial de Jesus Cristo como modelo. É essa a ideia. E a comunidade de crentes como o primeiro lugar onde esse amor se expressa. Ainda que não seja o único lugar, mas ele deve ser expresso em primeiro lugar na comunidade cristã. Eu posso amar o mundo inteiro. Beleza, você pode amar o mundo inteiro. Tem gente que tem causa por amor até às baleias. Tem gente que tem causa por amor às vacas. Tem gente que tem causa por amor aos animais. E tudo isso é louvável? Ok, você pode amar tudo isso de fato, porque preservar, cuidar, é importante isso. Agora, se você não tem amor pelo seu irmão em Cristo, de nada vale. Acabou. Pode jogar tudo isso fora. Porque a comunidade cristã é o lugar ideal para você expressar amor. Antes de qualquer outro lugar, é na comunidade cristã. Gálatas capítulo 6, o verso de número 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que é que Paulo está dizendo aqui? Você pode se preocupar sim com o bairro, você pode se preocupar sim com a cidade de Indaiatuba, você pode se preocupar sim com o Brasil, mas, em primeiro lugar, você precisa olhar se a sua família da fé não tem ninguém em necessidade. Essa é a ideia. Eu posso mandar cesta básica para a África, eu posso mandar cesta básica para Goiás, eu posso mandar para a Bahia, posso mandar para onde eu quiser. Mas como irmãos em Cristo, seguindo o amor que Cristo exige de mim, eu preciso, em primeiro lugar, ver se na nossa comunidade de fé, na nossa família da fé, não tem ninguém com fome. Eu posso mandar roupas para qualquer lugar do mundo, eu posso vestir pessoas em qualquer parte do mundo, não antes de verificar na minha família da fé se há alguém necessitando de vestimenta. Eu posso fazer ofertas em dinheiro para qualquer pessoa do mundo. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com ele. É assim que traz a ideia. Eu posso querer ajudar qualquer pessoa que está morando na rua. Eu posso fazer o bem a quem eu quiser, ofertando dinheiro. Posso. Mas não antes de verificar na minha família da fé se temos alguém com necessidades específicas. Efésios capítulo 5, verso de número 25, parece que aqui o negócio recai só sobre maridos e mulheres, mas não é, porque a gente precisa linkar esse texto, o verso 25, com a parte anterior desse texto. Lá diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui a ideia não é só marido, mas todos os irmãos. Nós precisamos amar os nossos irmãos como Cristo nos amou. Essa é a ideia. E aí, como é que nós fazemos com a verdade dessa, gente? Jesus especificou o tipo de amor com que Ele espera dos seus filhos, uns para com os outros. Ele especificou o amor que a Igreja Batista da Paz deve expressar entre irmãos, que esta comunidade, esta família da fé, deve expressar uns pelos outros. Ele especificou isso. Esse amor precisa ser sacrificial. Esse amor precisa ser do mesmo jeito que Jesus nos amou. E aqui, amados, inclui até mesmo a necessidade de, se necessário, eu dar a minha vida pelos meus irmãos da igreja.
Você entregar a sua vida pelos irmãos da igreja. Alguém vai dizer, mas pastor, isso é radical demais. Você quer discutir radicalismo? Discuta com Jesus. Porque foi Ele quem disse, vocês precisam se amar, como eu amei vocês. É lógico que a minha vida não salvará nenhum de vocês, não dará o céu a nenhum de vocês, mas a ordem é clara, eu preciso amar vocês como Cristo me amou. E parece-me que a igreja primitiva capturou muito bem essa ordem de Jesus. Onde, pastor, nós podemos ver isso? Olha, em várias questões. Por exemplo, Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu por causa do nome de Cristo. Ele morreu pregando a palavra. Ele morreu porque amava a palavra de Deus e amava os seus irmãos. André, segundo a tradição, foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, morto por Herodes. João, irmão de Tiago, lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas nada sofreu, Deus o livrou. Esses irmãos tinham em nada por preciosa a sua vida. Filipe, de acordo com a genealogia dos apóstolos, morreu de morte natural. Mas Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé, segundo a tradição, foi martirizado e morto na Índia. Tiago foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar a Cristo. Simão, o Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor dos cristãos. Estevão, apedrejado. Atos capítulo 7, os versos 59 e 60, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Isso é amor, cara. Isso é amor. Isso é amor. Poderíamos ainda acrescentar a essa lista o apóstolo Paulo, que não esteve entre os 12, mas foi chamado para ser o apóstolo de Jesus, pessoalmente, pelo próprio Jesus, e ele foi decapitado em Roma, próximo de Roma, segundo a tradição. Amor. Ninguém faz isso se não for por amor. Não tem como não ser por amor. Portanto, neste texto de hoje, Jesus especificou o tipo de amor que nós devemos ter uns pelos outros. Não é qualquer amor. Mas hoje em dia, e eu vou fazer uma paradinha aqui, amados, vou até tomar um golinho de água. A palavra amor tem sido deturpada, muito deturpada, sobretudo na comunidade da fé, sobretudo no meio cristão evangélico. O amor hoje tem sido visto como tolerância, o amor hoje tem sido visto como passar a mão na cabeça, o amor hoje tem sido visto como como que é a palavra, gente? Afagar o ego das pessoas. Isso é amor. O amor que corrige, o amor que mostra o caminho, o amor que leva e coloca aos pés de Cristo, para muitos crentes hoje não é amor, é dureza. Por conta dessa deturpação do amor. Mas o amor verdadeiro envolve também a correção de rota. O amor verdadeiro envolve você não temer as críticas para que o seu irmão
saia do atoleiro no qual ele está. O amor verdadeiro envolve você dar a mão para este irmão e dizer: eu estou aqui com você, mas você não ficará onde você está, nós vamos sair daqui juntos. Isso é amor. Precisamos amar como Jesus nos amou. Isto envolve ainda que eu, o Cláudio, como parte da família da fé, da Igreja Batista da Paz em Indaiatuba, a dizer que a minha vida é minha e eu faço dela o que eu quiser, ainda quando eu sou membro desta família, é uma mentira. Porque tudo que eu fizer vai reverberar sobre os meus irmãos. Tudo o que eu fizer de errado, de alguma maneira, vai respingar nos meus irmãos. E quando eu ajo desta forma, eu não estou amando os meus irmãos como Cristo me amou. Porque eu estou demonstrando egoísmo, e Cristo não foi egoísta. Precisamos cuidar e aprendermos com a especificação, a especificação do amor que Jesus fez aqui neste verso. Quinta lição que nós temos aqui nesse texto ainda: o propósito para o qual devemos amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Não foi algo que Jesus disse: olha, novo mandamento eu dou a vocês, amem-se uns aos outros aí, e se vocês quiserem vai ser bom, se vocês não fizerem não vai ter problema. Não foi isso que Jesus fez. Jesus disse: amem uns aos outros como eu vos amei, e aí ele disse por que nós devemos fazer isso. E olha só o verso de número 35, está aí na sua Bíblia. Por que nós devemos amar os nossos irmãos como Jesus nos amou? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Há um propósito nisso. Amar os irmãos como Cristo me amou é porque há um propósito divino. Eu não posso fazer de conta que isso não existe. Eu não posso dizer que eu posso levar a minha vida de qualquer jeito, do jeito que eu quero. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não, não enquanto você for membro desta família. Você não pode. Você deve viver conforme as regras desta família, porque você é desta família. E esta família ama uns aos outros como Cristo os amou. Porque nisto vão conhecer que nós somos discípulos de Cristo. E parece que a igreja primitiva, ela conseguiu desenvolver esse amor por um bom tempo. O amor genuíno, profundo, constante e abnegado de uns aos outros é a característica distintiva do cristão. Por meio da manifestação externa desta gloriosa qualidade do amor, os discípulos do Mestre podem esperar exercer influência no mundo. Você e eu podemos esperar exercer influência no mundo com base no amor que nós damos uns aos outros. De modo que os homens comecem a reconhecer. João 1,10, João 1,31, 3,11, 8,28, que estes crentes pertencem a Cristo e a mais ninguém. E desta maneira, todos começarão a ver Cristo nos cristãos. Esse é o propósito, esse é o plano, de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, para que as pessoas vejam Cristo no cristão. Esta é a ideia. E olha só, Atos capítulo 2, o verso 42 ao verso 47 diz assim:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A simpatia dos de fora estava expressa na maneira com que os de dentro viviam. Tanto que Tertuliano, por volta de 200 depois de Cristo, escreveu: mas sobretudo as amostras de um amor tão nobre, as que levam muitos a nos distinguir. Vede, dizem, como se amam entre si. Vede como estão, inclusive, dispostos a morrer uns por outros. Se nós quisermos viver uma vida cristã de maneira exponencial, nós precisamos observar este mandamento de Jesus, que é amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E aí eu fico pensando, né? Qual tem sido o amor de uns para com os outros que nós temos expressado na nossa igreja? Quantas vezes você teve comunhão com um irmão da igreja nessa semana? Quantas vezes você teve comunhão com um irmão da igreja nos últimos 15 dias? Quantas vezes você teve comunhão com um irmão da igreja no último mês? E aí eu pergunto, como será que nós vamos impactar aqueles que estão aí fora olhando para nós? Será que eles vão ver em nós Cristo? Com que amor nós temos amado os nossos irmãos, da nossa família da fé? Você sabe do problema do seu irmão que está sentado ao seu lado? E eu não estou querendo dizer aqui que é para fazer fofoca, não, a ideia não é essa. Mas a ideia é que você, de alguma maneira, você tem envolvimento com o seu irmão a ponto de poder socorrê-lo? Então, quando nós paramos para observar a palavra de Deus, nesse sentido, nós precisamos fazer essa pergunta. A nossa igreja, nós estamos amando-nos uns aos outros como Cristo nos amou? Quanto tempo da sua vida você investiu para abençoar algum irmão seu da igreja nesta semana? Quanto tempo nós investimos da nossa vida para abençoar algum irmão da igreja nos últimos 15 dias? No último mês? Temos sido afetuosos uns com os outros, independentemente da dura missão que nós temos a cumprir? Como nós temos feito? Como nós temos vivido isso? Temos vivido a exigência do velho e novo mandamento? Então, irmãos,
as igrejas têm se tornado cada vez mais clubes, onde eu faço parte daquele clube, eu tenho um cartãozinho daquele clube, mas esse é um problema gravíssimo, porque como funciona um clube? No clube você precisa amar os frequentadores daquele clube? Não. No clube, o que você vai fazer lá naquele clube? Não é ser servido naquele clube? Porque você paga por aquilo, então você espera ter aquilo. Mas a igreja não é. A igreja não é assim. Antes Cristo chamou-nos para fazermos o quê? Servir. Seguir o exemplo dele. Servir. E nisso está afetado a vida cristã. Hoje nós não queremos mais servir. E isso faz com que eu olhe para o meu irmão e veja o meu irmão simplesmente como mais uma pessoa com os problemas dele, e ele que se vire. Afinal de contas, o sol nasce para todos. Então, cada um por si busca um lugar ao sol. Mas a palavra de Deus não diz isso na comunidade da fé, na família da fé. O problema que afeta a irmã Eliane é um problema meu. O problema que afeta o irmão Vitor é um problema meu. E alguém vai contestar isso? Pode, você até pode tentar, mas quando Paulo vai falar, se dirigir sobre a igreja, ele se dirige à igreja como sendo o corpo de quê? De Cristo. E ele vai usar a modalidade corpo exatamente com a ideia do nosso corpo, como o nosso corpo funciona. Queridos, quando eu estou com uma dor de dente, quantos dentes mesmo nós temos na boca, gente? Exceto eu que já perdi alguns pelo caminho. 32. Tem uma turma que já perdeu mais da metade. Mas tudo bem. Falo para você, quando dói um desses dentes, o seu corpo fica bem? Eu não fico bem, eu fico para morrer. Um dente. Então na igreja é a mesma situação, queridos. Amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou, envolve que eu sofra, e sofra muito, com a dor dos irmãos. Os irmãos sofram, e sofra muito, com a minha dor. E é isso que Jesus espera, de uma igreja saudável, de uma família saudável em Cristo. É isso que Ele espera. Precisamos viver esse amor. Precisamos nos amar como Cristo nos amou. E por último, será que as pessoas de fora, ao olharem para a nossa comunidade, para a Igreja Batista da Paz em Indaiatuba, veem Cristo nela? Agora, lembre-se que a Igreja Batista da Paz não é essa placa que está aí fora. A Igreja Batista da Paz não é esse prédio que fica parado neste lugar. A Igreja Batista da Paz sou eu e você. Lembre-se que Jesus estava se dirigindo a pessoas, aos seus discípulos. E a ideia era que nos discípulos fosse visto que eles eram pertencentes a Cristo. Portanto, a pergunta que fica é: a minha vida tem demonstrado Cristo aí fora? A nossa vida tem demonstrado Cristo para os de fora? Se a sua vida, se a minha vida não tem feito isso, nós não estamos nos amando como Cristo nos amou. Porque isso mostra que eu tenho sido egoísta e Cristo não foi egoísta. Isto mostra que eu não estou sendo leal com você e Cristo não foi desleal conosco. Porque numa família, todos se preocupam com o bem-estar do outro, porque se amam. E se amam de tal maneira que é incapaz de fazer o mal para o seu, que está do lado. O amor é importante, amados.
precisamos nos amar. Precisamos nos amar a ponto de nos sacrificar pelos nossos irmãos. O problema é que nós estamos enfrentando talvez a maior onda de hedonismo que a história cristã já viu. O que é hedonismo? Eu preciso dar mais tempo para mim. Eu preciso ser feliz. Se eu não estiver feliz, então nada está bom. E isso tem matado as igrejas. Tem matado as igrejas, que eu digo os irmãos. Porque quando eu me encho com isso, eu deixo de servir. Porque eu acho que eu sou merecedor de alguém me servir. E estou na contramão da palavra de Deus. Quando eu me coloco na contramão da palavra de Deus, o único prejudicado sou eu. Porque Deus continua sendo Deus. Então precisamos ter cuidado. Tudo na medida certa. Mas a palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar. Precisamos nos amar. Amar uns aos outros. De maneira que demos a nossa vida uns pelos outros. É esse o tipo de amor que Cristo espera de nós. É este o amor que Ele nos deu como exemplo. E aí nós saímos todos daqui envergonhados, inclusive o pastor, que não consegue às vezes dar 1 minuto do dia dele para ouvir algum dos irmãos. Atravessamos a semana. Se sobrar algum tempo, eu mando uma mensagem de WhatsApp para alguém. Que comunidade de fé, né? Precisamos amar. Perdoar e amar. Esta é a segunda mensagem de mandamento recíproco do Novo Testamento. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra que nos instruiu nessa noite. Reconhecemos, ó Deus, que estamos muito aquém do que deveríamos estar, mas o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus que restaura, é o Deus que transforma, e é o Senhor quem falou conosco nessa noite. Então o Senhor conhece os nossos corações, e ainda há tempo para o Senhor nos transformar, nos resgatar de onde nós estamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, que com base nesta mensagem, nós sejamos despertados para um amor diferente, um amor sacrificial, um amor com base na forma como o Senhor nos amou, para que amemos os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor. Tira de nós todo o egoísmo, tira de nós o desejo de sermos servidos, tira de nós o desejo de vivermos na comodidade, enquanto que os nossos irmãos sofrem. Nos ajuda, Senhor, a olharmos ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos as dores de cada um dos nossos irmãos. E ajuda-nos, ó Deus, a entregarmos tempo para ajudar os nossos irmãos nessas dores. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua orientação. Precisamos do poder do Teu Espírito Santo em nós, nos guiando, nos fortalecendo, nos encorajando para fazermos o que precisa ser feito. Pai, não permita, Deus, que saiamos por aquela porta hoje e vivamos do mesmo jeito que nós estávamos vivendo. Porque hoje, Senhor, aqui nós estamos diante do Deus transformador, do Deus todo-poderoso, do Deus onisciente, do Deus onipresente, do Deus onipotente, aquele que transforma vidas e muda a história. Não permita, Deus, que não sejamos impactados com esta palavra na noite de hoje.
Não permita, Deus, que os nossos corações se acomodem e não veja o que o Senhor nos ensinou nessa noite, sobre a comunidade de fé, sobre a família da fé, a qual o Senhor nos inseriu, por tua graça e misericórdia, por tua mão poderosa, pelo amor de Cristo em nós. Nos ajuda, Senhor, a valorizarmos cada irmão, a amarmos cada irmão, como Jesus Cristo nos ama. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar alguns